Bom dia, bora dar início a mais uma narrativa, começando pela geopolítica, para a gente poder entender o ambiente que o mercado se encontra hoje. A gente já pode ver aqui que está tendo uma reescalada no conflito armado entre Estados Unidos e Irã. Os Estados Unidos ele realizou uma nova onda de ataques contra o Irã e a gente tem que ver como que o mercado vai reagir a isso. Mas é, a gente tem o preço do petróleo, ele acabou não subindo tanto assim, não reagiu de forma muito abrupta a essa notícia. A gente tem também que o Irã ele reforçou que o Estreito de Hormuz ele vai estar fechado novamente até um novo aviso prévio. E só que isso não impactou o mercado de forma tão abrupta como vinha acontecendo há um tempo atrás. A gente pode ver até que o como a gente vai ver no gráfico agora, o preço do petróleo ele está cedendo um pouco, ele ainda está em um patamar bem mais abaixo do que a gente tem acompanhado. Ontem a gente teve dados da inflação dos Estados Unidos. É, no período houve uma redução no núcleo mensal, houve uma redução de 0,4 para 0,2 e veio abaixo da expectativa. No período isso é bom, mas a inflação dos últimos 12 meses ela veio acima e foi um dos maiores níveis relatados nos últimos tempos. Então a gente vê que sim, o choque de oferta no petróleo está impactando a inflação. E hoje a gente tem dados da inflação ao produtor e provavelmente vai vir acima também, contaminando a cadeia de suprimentos com, com inflação mais alta, e a gente vai ver como o mercado vai reagir a isso. Tem decisão da taxa de juros da União Europeia também, em seguida, e a projeção é um aumento nas taxas de juros. Como a gente pode ver que não só o mercado lá fora, mas os Estados Unidos também tá sofrendo com essa inflação mais alta, e a melhor saída é um aumento nas taxas de juros para tentar conter a inflação. E esses dados da inflação aqui que saíram dos Estados Unidos, eles tendem a manter o Fed mais travado. A gente pode até dar uma olhada na CME, que tem decisão da taxa de juros semana que vem. E aí, na alteração dos juros nessa reunião é quase uma certeza. E aqui na próxima reunião existe a probabilidade, por menor que seja, ela existe, que é um aumento das taxas de juros. E vamos ver como o mercado vai reagir ao impacto desses dados no curto prazo. E o direcional de médio e longo prazo tende a ser, se os dados da inflação seguirem reforçando a ideia de um Fed mais travado e uma política monetária mais restritiva, tende a fortalecer o dólar e, e tende a enfraquecer, a pressionar é, empresas de valuation e com múltiplos de crescimento. Vamos, vamos para o gráfico aqui agora entender o que está acontecendo no dia de hoje. Como eu falei, o petróleo ele não teve uma reescalada no preço do petróleo com base na escalada do conflito, que era algo normal de acontecer quando os Estados Unidos realizavam novos ataques ou o Irã retaliava, o preço do petróleo tendia a explodir. Agora ele está se mantendo em um patamar relativamente bem mais baixo do que a gente vem acompanhando, e ele está em uma leve queda aqui de 1%.
agora pelo horário da manhã. O VIX ele subiu bastante de ontem para hoje. Vamos ver como que ele vai se comportar ao longo do dia. A gente pode ver que os títulos também eles estão em queda nesse momento agora. E o dólar ele tá girando em torno do 0 a 0, mas tendendo para uma alta, porque o dólar futuro aqui já está em uma leve alta e as emergentes elas estão um pouco pressionadas aqui, tirando o JPY. As bolsas asiáticas fecharam mais positivas do que negativas e as bolsas europeias agora estão operando em alta. A gente pode ver que o dólar ele está travado nessa região de oferta dentro desse range aqui, mas está fazendo topos e fundos ascendentes, ele alcançou um nível de 50%. Se ele romper essa região aqui, a gente pode procurar por pullbacks dentro desses níveis aqui. Os títulos eles podem estar sofrendo uma reprecificação com base nessa reescalada do conflito, para então dar continuidade a um movimento de alta. E o dólar tende a seguir se fortalecendo, ainda mais se os dados da inflação reforçarem essa ideia. Então, provavelmente hoje é um dia de alta para o dólar. A gente tem que aguardar a saída dos dados. E como o mercado ele está nessa oferta aqui e na oferta do range desse range menor aqui, o mercado ele pode reprecificar uma demanda mais barata, talvez aqui no fundo do canal. E então dar continuidade a esse movimento de alta. Então, o que a gente tem que esperar? Se o mercado romper a oferta forte, é procurar por compras em regiões de pullback para dar continuidade ao movimento de alta. Só que se o preço rejeitar esses níveis e começar a reprecificar uma demanda mais barata, esperar por um alinhamento de fluxo dentro da demanda e então buscar por compras. Se a gente está. Vamos ver o EURUSD. O EURUSD está praticamente a mesma coisa que o dólar, só que de forma inversa. A gente até tinha feito uma análise aqui que ele ainda não cumpriu com ela, porque o mercado ele está mais travado. Então, pode ser que ele reprecifique uma oferta mais cara para depois, então, dar continuidade a essa queda, mas ele já atingiu o nível de 50% e é uma região de pullback aqui. Então, ele atingiu uma região de pullback dentro de 50%, ele pode dar continuidade a essa queda a partir daqui e a gente buscar por oportunidades de venda com a correção no pullback. Ouro deu continuidade à queda, perdeu esse fundo aqui que era uma demanda bem forte, só que ele nunca conseguiu romper um nível de oferta mais acima. Então, se o petróleo ganhar mais força aqui com a reescalada do conflito, o ouro tende a perder valor de mercado. Existe esse range de H1 aqui, mas também a gente tem esse range de M15 aqui. Mas vamos focar no range de H1 aqui.
Caso o preço venha desacelerando e busque um nível de 50% aqui, dentro dessa região de oferta aqui, e com esses níveis de preço que acabaram fazendo novos topos e rompendo os fundos anteriores, com uma boa reação do preço, a gente pode dar continuidade a essa queda. Caso o petróleo comece a subir, que ele estava 1% negativo, já tá aumentando um pouco, mas nada muito significativo ainda. Então o ouro pode começar a ganhar força. Caso o petróleo volte a ceder de forma mais abrupta, o ouro tende a ganhar mais espaço, mas vai depender muito dos dados da inflação. Acredito que o mercado está reprecificando antes da saída dos dados. O petróleo pode estar caindo agora junto com os títulos e o dólar está em torno do 0 a 0, justamente para reprecificar a probabilidade de uma alta nos dados da inflação. E agora os índices. Os índices eles vêm atingindo os strikes, defendendo os strikes e liquidando posições. Amanhã a gente tem o IPO da SpaceX também, que os investidores bem provavelmente estão levantando caixa para alocar em outros ativos, como o IPO da SpaceX. Agora pela manhã o pré-market ele tá bem comprado, mas a gente vem acompanhando isso nos últimos dias, que no pré-market o mercado ele tende a estar bem comprado, atinge os strikes e liquida depois. Então, o preço travou nessa região, ele rejeitou esse nível de preço. É, a gente tem esse nível de oferta e tem esse nível aqui. Não acredito que o preço vai buscar lá em cima, ainda mais se os dados da inflação reforçarem é, uma, uma contaminação maior da economia, principalmente nas cadeias de suprimentos, que é a inflação produtor. Então, o mercado tende a alcançar esses níveis aqui e defender para liquidar. Então, ele pode buscar esses níveis aqui também, capturar essa liquidez acumulada aqui, inverter o fluxo e liquidar novamente. Aí para buscar os alvos lá embaixo. Dentro desse range de queda aqui, o mercado ele tá mais travado dentro dessa região aqui, então pode ser que hoje venha a romper depois da saída dos dados, a abertura do mercado. É bem provável que o mercado dê continuidade à liquidação. Pode ser que o mercado não alcance esses strikes mais acima e comece a liquidar daqui após o rompimento desses níveis aqui, dá continuidade à queda. O mais interessante seria ele buscar esses níveis de oferta antes de romper esses níveis de baixo. E o S&P, a mesma coisa. A gente tem esses níveis de oferta. Uma coisa interessante que o preço ele tá subindo mais lateral aqui, de forma mais desacelerada. Então, se ele continuar subindo assim, buscar esses níveis aqui, é interessante. Venda nessas regiões para dar continuidade a um movimento de queda.
A análise do mercado é essa, mas nada que não possa sair uma headline que mude o direcional dos preços. Mas ainda acredito que o grande catalisador da semana é o IPO da SpaceX amanhã, que junto com o payroll forte da semana passada e os dados da inflação estão reforçando uma política monetária mais restritiva e acaba pressionando valuation e growth, né? Acaba pressionando o múltiplo das empresas e, e fortalecendo ativos de proteção. Vamos ver como que o mercado vai reagir a isso. Tamo junto. Boas operações.